Essa aqui é a chapa de inserção original da serra de bancada, e não importa a marca e o modelo da sua serra, todas elas vão ter os mesmos defeitos. Elas têm folgas e são desniveladas em relação à mesa da serra. Geralmente elas são presas com um ou vários parafusos e tem uma ranhura muito grande aqui por onde passa o disco da serra. Então, para solucionar esses problemas, a gente faz uma nova capa de inserção, que nesse caso aqui vai ter um clipe de engate rápido. Então, para você colocar e tirar, você simplesmente coloca e tira sem a necessidade de parafusos. Facilita muito o trabalho de troca da lâmina da serra e manutenção. Ela é completamente nivelada em relação à mesa da serra, então você vai ter uma precisão muito maior para cortar principalmente peças pequenas. E a ranhura por onde sobe a lâmina aqui passa apenas o disco da serra. Então isso permite você cortar tiras mais estreitas de madeira sem correr o risco delas caírem para baixo ou ficarem imprensadas aqui entre a chapa de inserção e o disco. E também vai subir muito menos serragem aqui quando você estiver usando a sua serra de bancada. Bom, o vídeo de hoje já começou e foi um dos mais pedidos ultimamente aqui no canal. Então eu vou ensinar para você passo a passo como fazer uma nova chapa de inserção, um novo insert plate para a sua serra de bancada. E não importa a marca nem o modelo da sua serra, o que você vai aprender aqui é a lógica básica necessária para construir um novo insert indiferente da máquina que você tenha. Bora começar o passo a passo então, e a primeira etapa é separar um pedaço de madeira aplanada, completamente plana, para você fazer o insert plate da sua serra. Se você não tem plana ou não tem madeira aplanada, você pode usar uma chapa de compensado ou de MDF. E se for usar madeira, é melhor usar uma madeira mais dura, mais densa. O segundo passo é transferir as medidas ou então fazer o desenho do insert original nessa peça de madeira. Depois que você fez esse desenho, é só você ir cortando os excessos. Pode usar a própria serra de bancada, serra tico-tico, serrote, tanto faz. Você corta os excessos e depois você vai desbastando o material até você chegar no encaixe perfeito para sua serra de bancada. Nessa etapa aqui você pode fazer tudo manualmente ou, se você tiver uma lixadeira, vai agilizar e acelerar um pouco o trabalho. Depois que você tem o formato adequado, que ele está encaixando na sua serra de bancada, é hora de fazer o rebaixo se necessário. Você não precisa ter uma peça de madeira ou uma chapa exatamente da altura do insert plate original. Você pode ter essa peça maior, mais espessa, e fazer um rebaixo. Para isso você vai medir então a profundidade que esse insert precisa ficar na sua serra de bancada, vai marcar isso e vai fazer um rebaixo. Você pode usar uma tupia ou a própria serra de bancada para ir desbastando. No caso da serra de bancada, é interessante que você desbaste com uma sobra, com uma folguinha, para depois acertar isso com um formão e lixa, por exemplo, devagarinho, até você conseguir fazer ele ficar completamente nivelado com a serra. Essa etapa do trabalho aqui, ela exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo para você acertar o nivelamento da peça em relação ao tampo da sua serra de bancada. Uma outra coisa que você também pode fazer, depois que esse insert está encaixado na serra de bancada, usar uma lixadeira no topo para fazer pequenos ajustes. Só tem que cuidar para não estragar a mesa da sua serra. Depois que você finalizou o formato e a espessura do insert, você precisa fazer um furo. Eu faço de 20 milímetros para encaixar o dedo para fazer a remoção dele, para facilitar a remoção dele, caso ele fique um pouquinho prensado na serra. E na parte de trás dele, um clipe que vai fazer ele ficar fixo, preso na serra de bancada, impedindo que ele seja jogado contra você caso ele imprense no disco da serra, por exemplo. Para fazer esse clipe, você usa qualquer chapinha de metal que seja rígida o suficiente para não ficar se torcendo sozinha, porém que você consiga dobrar ela com os dedos caso necessário para fazer os ajustes. Você vai prender ela com parafusos na parte inferior traseira da chapa de inserção e daí dobrando você vai ajustar até que ela encaixe perfeitamente na serra de bancada. Bom, agora a gente chegou na última etapa do nosso insert plate, que é fazer a ranhura por onde vai passar a lâmina, o disco da serra de bancada. E aqui nós temos duas situações diferentes e eu vou apresentar soluções para ambas. A primeira situação é a mais simples de todas. Quando você consegue remover o cutelo, a faca separadora, caso você utilize, então você remove o cutelo, baixa completamente o disco, e o disco totalmente abaixado não pode ficar encostando no insert que você acabou de produzir, senão vai travar o motor na hora de ligar a serra. Então você abaixa ele completamente. Se ele ficou abaixo do nível do insert plate, você vai poder fazer a subida dele gradativa para fazer a ranhura da serra. Nesse caso, como atrás tem o clipe que segura ele preso na bancada, na parte da frente você vai apoiar com um pedaço de madeira. Com essa peça devidamente apoiada, você vai ligar a sua serra e vai subindo lentamente a lâmina até você fazer a ranhura por onde a lâmina vai passar.
Mas tem o outro lado também. Caso a lâmina não baixe completamente a ponto de ficar encostando nesse insert que você acabou de produzir, então você não vai poder fazer esse procedimento. Daí tem que ser um pouquinho diferente. E caso você não queira remover o cutelo, também é a mesma situação. Nesse caso você vai ajustar a guia paralela da sua serra para ter o tamanho do insert bem certinho ali no limite entre a mesa e o insert plate. E você vai fazer o corte, então, do novo insert que você está produzindo até quase o final na parte da frente, deixando aí uns 2 centímetros ou 3 centímetros sem cortar. Como você fez um corte vazado da parte de trás até a parte da frente, você precisa preencher essa parte de trás com uma tira de madeira da largura do corte que você fez. Então você mede ali na parte da frente uma tirinha de madeira e usando cola você prende ela na parte de trás para que ele se torne novamente uma peça única, digamos assim, e não corra o risco de abrir ou de fechar ou até mesmo de rachar quando você estiver utilizando. Depois você corta o excesso dessa tirinha de madeira, dá um acabamento com lixa e o seu insert vai estar pronto da mesma forma. Caso a sua serra de bancada não tenha o cutelo, a faca separadora, não tenha a possibilidade de fazer a instalação desse dispositivo de segurança, você pode implementar um separador de madeira no próprio insert que você acabou de produzir. Eu fiz de uma forma bem simplificada aqui, usando um grampinho, um pino em L, lixei ele, limei ele, desbastei até ele ficar com exatamente a largura da ranhura do disco da serra, e fiz a colocação dele na parte de trás, exatamente reto em relação à lâmina da minha serra. Então ele serve como separador, como um dispositivo de segurança quando eu estou cortando peças, evitando que a madeira se feche, imprense o disco e eu sofra algum tipo de acidente, ou então diminua a qualidade do corte da madeira. Uma outra forma de fazer isso é usar uma tira de madeira para fechar ali a parte de trás do corte, quando foi feito com guia paralela, um pouco mais alta. Então esse pedacinho de madeira mais alto ali vai servir como separador e vai dar uma camada de segurança adicional para você utilizar a sua serra de bancada. Uma outra forma que tem para produzir esses inserts é usar a tupia com uma fresa rolamentada paralela. Nesse caso você usa um gabarito e você corta um pedaço de madeira exatamente no tamanho que você quer para fazer um novo insert plate. Só que tem um porém aqui. Se você utilizar o insert original para fazer isso, normalmente você vai produzir uma peça com a mesma folga do original. Então eu aconselho que você faça, por exemplo, uma peça de madeira para usar como gabarito. Daí você vai colar uma nova peça de madeira nesse gabarito, utilizando fita dupla face ou então fita crepe e cola instantânea. Vai levar isso para sua tupia e com a fresa paralela você vai fazer o corte de um novo insert a partir desse gabarito que você já ajustou para encaixar perfeitamente na sua serra. Uma outra dica que eu te dou é, se você faz muitos cortes em ângulo, fazer um insert para corte reto e um para corte em ângulo, porque a ranhura, o tamanho da ranhura vai ser diferente ali por onde sobe o disco. Então nesse caso você pode fazer um específico caso você tenha essa necessidade. Eu, como não uso muito cortes em ângulo, acabo usando o original para cortar em ângulo e faço um só para corte reto. E uma última dica aqui, só para a gente fechar o nosso vídeo, é sobre o acabamento dessa peça que você produziu. Eu indico que você aplique algum óleo para madeira ou cera para fazer a proteção, evitar o excesso de umidade, por exemplo, para que essa madeira não trabalhe com excesso de umidade, e também facilitar que as peças de madeira que você vai cortar deslizem sobre o insert que você acabou de produzir. E com isso então a gente encerra o vídeo sobre a produção de chapas de inserção de insert plate para serra de bancada. Com o que foi passado aqui, eu acho que você tem condições de produzir um para você, indiferente da marca e do modelo da sua serra. Caso você tenha alguma dúvida ou queira dar algum tipo de sugestão, por favor deixe um comentário aqui. Dentro da minha disponibilidade eu vou tentando responder todo mundo. No mais, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.